Boa noite a todos. Gostaria primeiro de realizar aqueles agradecimentos a todos aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, saíram de suas casas para acompanhar os trabalhos legislativos dessa casa, a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Conexão FM e a Deus por nos permitir mais esta reunião. Gostaria de começar o meu expediente com um versículo bíblico de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É com esse versículo, com essa leitura desses dois versículos bíblicos, e é com esse espírito que eu sinto a necessidade de falar desse voto de pesar ao senhor Joaquim Rodrigues, meu conterrâneo, lá no sítio São Gonçalo, a qual eu tenho um grande respeito, carinho enorme, e que nos deixou recentemente. A Pinda, que também deixou um grande legado aqui em Santa Terezinha, e ao Papa Francisco, um homem de conduta e vida totalmente ilibada, pessoa imaculada mesmo, um ser humano enviado por Deus para capitanear a Igreja Católica em tempos tão distintos, tão distantes e tão confusos como os que vivemos atualmente. Então, a essas três personalidades, eu dedico meu voto de pesar. Gostaria de dar prosseguimento falando um pouco sobre os requerimentos que eu fiz. O primeiro em relação à paixão de Cristo, né? Mais uma vez, uma moção de aplausos. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque a importância, né, de ser realizado. Estive presente na última sexta, tive a honra, colegas vereadores, de entregar em mãos a lei sancionada no município que torna o espetáculo da Paixão de Cristo como patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Terezinha. Entreguei simbolicamente através de 2 quadros, um na mão do diretor do Instituto Padre Erivaldo Alves e outro diretamente nas mãos da coordenação do Grupo Constelação, que é responsável pela realização desse evento. Foi a 22ª apresentação, muito bonito. Tive a oportunidade de levar meu filho pela primeira vez para assistir esse espetáculo e ficou maravilhado. Então, eu deixo mais uma vez minha emoção de aplauso a todos, não só o Instituto Padre Erivaldo Alves, não só também ao Grupo Constelação, que realiza de maneira brilhante, todos os atores, atrizes, as pessoas que estão por trás desse evento tão bonito, de caráter religioso, educacional, social, mas também toda a população que se fez presente e aos patrocinadores, né, as pessoas que deram apoio e que fazem com que esse movimento continue tão forte, tão vívido. Indo a todos vocês, muito obrigado. Também solicitei uma terraplanagem, principalmente ali na entrada do loteamento Vale do Sol, que dá acesso à BR ali, perto da oficina do Galego. Como tem muitos carros pesados, caminhões, caminhão-pipa, que fazem acesso ali, está totalmente deteriorada aquela porção e tem buracos, valas, que para entrar, o carro ele tem que reduzir bastante, vereador Carlos. E quando eu estou vendo agora um acidente ali naquela proximidade ali. E com esse período de chuva realmente fica difícil. Mas vamos agradecer as chuvas a Deus. Vereador, o vereador encaminhou o requerimento ao DENIT. Também vamos fazer o requerimento encaminhando ao DENIT, que ali como ali é jurisprudência, né, do DENIT. E também daquelas ruas de trás do João Alberto,
como quem desce ali do depósito, antigo depósito de Diogo, indo da Rua de Menon até a subida do João Norberto, que também está com valas. A chuva está praticamente inviável passar um carro. Deus me livre que aconteça uma ambulância do SAMU, ter que ir às pressas, ter que sair correndo realmente. Uma terraplanagem ali seria bastante interessante. E também o projeto de lei que eu fiz sobre a fibromialgia. O vereador Chico Bezerra já fez em 2021 um projeto de lei que garante prioridade ao atendimento em casas lotéricas, em ambientes públicos e privados. E eu estendi um pouco, vereador, justamente na necessidade que cada vez mais pessoas estão me procurando, portadores da fibromialgia, uma doença que acomete bastante o ser humano. Ele causa um efeito não só físico, mas também psicológico muito grande. São dores lancinantes. Então, foi com esse objetivo que eu lancei esse projeto de lei, que será avaliado por esta casa. Peço que avalie com bastante carinho. Então, ele praticamente tem 3 vertentes, que é reconhecer a fibromialgia como deficiência, dando todos os direitos legais, como outras deficiências, como já é reconhecido em outros estados, outros municípios e também a nível federal. Institui, no dia 12 de maio, o Dia Municipal da Fibromialgia e também a redução de carga horária, de acordo com a possibilidade, em consonância com o Poder Executivo, de 4 horas semanais, como também foi votado pelo deputado estadual Wilson Filho, essa redução de 4 horas semanais para aqueles que tenham comprovação na sua e que sejam portadores dessa fibromialgia, eles têm direito a uma redução de 4 horas semanais na sua jornada de trabalho. Dando continuidade, eu gostaria de falar de um momento muito interessante e lindo que vivenciamos ontem. Eu acho que não só a comunidade escolar, não só a Câmara de Vereadores, mas todos aqueles que fazem parte do Colégio Pedro Soares, de um projeto inovador, audacioso, professor Veruso, e que se faz tão necessário, que era um projeto que convidou a Câmara de Vereadores, que prontamente se fez presente ao Colégio Pedro Soares, e podemos ver o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano, não é só um dia, pela professora Veruso e toda a equipe do Colégio Pedro Soares, e que nos agraciou, não só com as apresentações que foram feitas, professora, mas também com o presente que nos foram destinados, confeccionados pelas próprias crianças, com material reciclado, com muito carinho, muito amor, e tenho certeza que levarei para minha casa e guardarei no meu coração. E que projeto lindo, vereadores. E torna nosso trabalho mais próximo das pessoas, do povo que nos representa. Estamos ali não na presença de eleitores, estamos ali na presença do futuro de Santa Terezinha, que são as crianças do município, falando de um assunto tão pertinente e tão atual, que é o meio ambiente. A preservação do meio ambiente em momentos de seca, de estiagem, onde a gente tem um nosso manancial hídrico no percentual catastrófico do ponto de vista pluviométrico. Então, se fez muito necessário, professor Veruso, a sua abordagem da Escola Pedro Soares e dessas crianças que tão bem explicaram e também nos cobraram nosso trabalho aqui. Então, saio hoje desta Câmara como saí ontem do Colégio Pedro Soares, com a responsabilidade de representar cada criança daquele colégio e, acima de tudo, de colocarmos em prática tudo aquilo que nos foi solicitado por cada um daquelas 87 crianças que nos olharam com olhar de esperança e com olhar de que realmente podemos fazer a diferença no nosso município. Professor Veruso, conte sempre conosco e essa Câmara estará sempre aberta às demandas do povo e da comunidade escolar de Santa Terezinha. Também, ao final, me reuni com a diretora, Eliane Soares, que me deu uma ótima notícia, uma notícia que me chamou muita atenção, que foi justamente o ótimo índice alcançado pela educação de Santa Terezinha e também do Colégio Pedro Soares, mas não só do Colégio Pedro Soares, mas também de toda
a comunidade escolar de Santa Terezinha. E, de maneira bem sucinta, eu gostaria de elencar os pontos que foram abordados. Justamente, Santa Terezinha hoje, o município de Santa Terezinha superou a meta do governo da Paraíba, de 70% para 78,3%, juntando leitores iniciantes e fluentes nas turmas do segundo ano. Cada escola do nosso município obteve seu percentual significativo, resultado esse referente ao ano de 2024. A escola Pedro Soares em questão vem sempre se destacando e compreendendo esses resultados. Grandes avanços na aprendizagem dos alunos da referida instituição. O IDEB foi de 5,4 para 6,1. E na afluência leitora dos alunos do segundo ano, de 57% do início do ano, pulou para 86% no final do ano. Então, isso mostra o compromisso da comunidade escolar, dos nossos professores, dos nossos alunos, de todos aqueles que compõem o município de Santa Terezinha em tentar fazer a diferença. Então, é com esse objetivo, professor Veroso, que hoje representa a comunidade escolar de Santa Terezinha, por isso que estou falando tanto dela, que temos que parabenizar esse trabalho. Eu estou pegando os dados do Pedro Soares, mas todos os colégios de Santa Terezinha ultrapassaram essa meta. Ultrapassamos a meta estabelecida pela Paraíba e também ultrapassamos nossa própria meta do ano passado. Então, isso mostra que, apesar das dificuldades, nosso corpo docente, nosso corpo discente, nossos professores, alunos, toda a equipe, merendeiras, auxiliares, todos aqueles que fazem a comunidade escolar de Santa Terezinha, a Secretaria de Educação, estão obtendo bons resultados. Problemas estruturais existem, claro, estamos cobrando, estamos fazendo requerimentos para que haja melhoria das condições de trabalho e não iremos nos calar em relação a reivindicar cada vez mais melhorias. Mas também temos que reconhecer os avanços que são alcançados, não só em reconhecimento da gestão, mas também do próprio resultado alcançado por esses alunos. Quando eu trago esses números, não é para exaltar diretores, professores e muito menos o prefeito, mas sim o mérito foi total e exclusivo dos alunos que lutaram e tiveram o suporte da gestão, mas foram eles que foram avaliados e foram eles que foram merecedores desse avanço na educação do nosso município. Então, a toda a comunidade escolar de Santa Terezinha, os meus mais profundos parabéns, a todos aqueles que compõem a Secretaria de Educação e a gestão que vem dando apoio para que nossos índices melhorem cada vez mais. Também queria falar um pouco, justamente, foi falado um pouco sobre a questão das galerias também. E eu acho mais que justo, vereadores, cobrarmos o requerimento requerimentos. Tanto que eu acho que toda a sessão, eu e Aldo, acho que estamos competindo para ver quem bota mais requerimento. Estou cobrando. O vereador Pedro Sopa falou que ele cobra, que a oposição, mas nós da situação também cobramos. Não só cobramos verbalmente, mas também através de requerimentos. E visitei a minha rua, inclusive, passo ali todos os dias. Realmente é necessário fazer, vereador Pedro Sopa, vereador Lidiane e vereador Ed Carlos. Mas também eu vou reconhecer um pouco e parabenizar o prefeito pela realização de 250 metros de galerias que foram construídas só esse mês. Isso é muito importante também. Eu faço questão de dizer os locais, que foi justamente na rua que vai da rádio e ao lado do PSF2, em frente ao cemitério. Então, assim, temos que vistoriar, temos que cobrar através de requerimentos. Acho válido também a questão dos vídeos, até porque mostra que também estamos trabalhando, e reconhecer também um pouco do trabalho que foi alcançado. Falei hoje com o prefeito e ele disse que prioritariamente será a próxima galeria a ser ajeitada, vereadores, e que não o fez porque as que foram concluídas, os 250 metros que foram feitos só esse mês, estavam com esgotos a céu aberto e estavam com necessidade maior, mas que isso daí não deixará de ser realizado. Não fazendo papel de líder do prefeito, que não sou, mas fazendo reconhecimento também ao trabalho que a Secretaria de Infraestrutura fez frente ao nosso município. Então, no mais, agradeço a presença de todos e estarei
de volta no segundo expediente. Dando continuidade ao segundo expediente, eu sempre gosto desse segundo expediente, porque a gente consegue ver um pouquinho de tudo que foi comentado e a gente consegue fazer um levantamento e também dar uma satisfação de algumas situações que são levantadas. E eu gosto, pronto, eu anotei também, não sou líder do prefeito, faço questão de dizer isso toda reunião, mas eu me sinto muito privilegiado e honrado quando me citam, porque sabem que eu tenho um conhecimento um pouquinho e eu busco, né? Independente da postura, independente de partido, eu busco sempre a verdade. Estava já pesquisando aqui, vereador de Carlos, realmente está com essa demanda das fitas e lancetas de glicemia, porém não está faltando nos PSFs nem no SAMU. Realmente tem essa distribuição que é para o controle periódico daquelas pessoas que têm, tanto que a prefeitura faz termo de doação. E eu fui me informar o porquê. A demanda que me foi passada é que o fornecedor mandou uma quantidade insuficiente para toda a população, porque cada pessoa que é cadastrado, se é cadastrado lá na Secretaria de Saúde, no setor do almoxarifado, a quantidade foi insuficiente, mas nos PSFs e no SAMU não existe essa falha, mas que falei com o fornecedor já hoje à noite, e ela disse que já está enviando semana que vem. Essa é só uma questão para a gente dar esse feedback, né? Para não ficar no vazio, como se a gente estivesse falando, né, vereador Lidiane, e a gente não estivesse escutando. Então, já foi garantido pelo fornecedor que seria entregue a partir de semana que vem. E aproveitando também, um pouquinho a deixa também, eu faço minhas palavras da vereadora Lidiane, que fez um reconhecimento também da gestão do secretário Pita, né, à frente da Secretaria de Transporte. A gente sabe que nada é perfeito, mas que teve um avanço muito bom. E eu queria trazer esses números que eu acho muito interessante, vereador Pedro. A gente, brincando, a gente falou Catingueira no início da gestão, né? A gente comparou com o Suélio, que a pessoa é essa que eu tenho um carinho, um respeito inominável. Amigo pessoal meu e da família. Mas já que eu dei comparativos, mas já que foi feito esse comparativo com Catingueira, Santa Terezinha hoje está de parabéns, já que a Secretaria de Transporte realizou, só no mês de março, comparando Santa Terezinha e Catingueira. Catingueira realizou 21 viagens para João Pessoa, Catingueira. Santa Terezinha realizou 40. Em relação a Campina Grande, Catingueira realizou 11. Santa Terezinha realizou 15 viagens. E Patos, só para Patos, foram realizadas pela Prefeitura de Catingueira 310 viagens, e Santa Terezinha foram 500. A problemática de carro aqui, eu acho que desde eu tenho 35 anos de idade, desde que eu nasci, tem essa ausência, essa necessidade. Mas aos poucos a gente vai resolvendo e mostra que, apesar da falta de carro, a gente está realizando viagens ao longo do nosso município para onde realmente precisa. Muito obrigado.